Bom dia, gente. Como o pastor Davu falou, meu nome é Enzo, eu sou seminarista aqui da casa. Há 8 anos atrás, mais ou menos, eu estava sendo batizado aqui nessa igreja, então é uma honra e um privilégio estar junto com vocês e poder trazer uma palavra do Senhor, eu creio, e poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo e do que o Senhor compartilhou na sua palavra. Eu quero te convidar para a gente orar mais uma vez e a gente poder refletir na palavra do Senhor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pela revelação da sua palavra. Senhor, se há véu que tapa a nossa visão, Senhor, que o Senhor faça cair esse véu, o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos, que o Senhor abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, que o Senhor quebre, Deus, o nosso coração de pedra e dê-nos um coração de carne, um coração sensível, Senhor, à tua voz. Eu creio, Senhor, que através da tua palavra, casamentos serão restaurados, Deus, relações de filhos e pais serão restauradas, Senhor. Pai, eu não sei o quão pode chegar longe se a gente entender que a gente é um filho que reflete a imagem do Senhor. Então eu oro pelos corações nessa manhã e que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, em nome de Jesus. Ruiós é o tema do nosso congresso e, como está escrito ali, é um filho que reflete a imagem de Deus. A gente tem que usar essa palavra ruiós, ela é do grego, porque apesar da nossa língua portuguesa ela ser uma língua muito vasta, a palavra filho ela se refere para qualquer tipo de filho. Um filho criança é um filho adulto é um filho mais velho, ele também é um filho. No grego não, eles tinham 2 termos, como a gente viu aqui durante as pregações. Um era o teknon, que é um filho criado, um filho gerado, um filho criança, mais usado para esse tipo de filho. E o ruiós é o filho mais velho, um filho que é, a gente pode dizer, um filho maduro. Então, esse termo, ele aparece cerca de 350, 400 vezes no Novo Testamento, na Bíblia. E na maioria das vezes, esse termo é usado para falar sobre Jesus. Todas as vezes que tiver a palavra filho e ligada com Jesus, essa palavra é ruiós, um filho que reflete a imagem do Pai. Das outras grandes vezes, também é usada para linhagem. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus é o filho de José, esse termo filho também é essa palavra ruiós, porque ela tem esse sentido, como eu falei, de um filho que reflete a imagem do Pai. Então, visto isso, eu estava estudando e vendo essas vezes que aparece essa palavra, eu pude destacar, a gente pode dizer assim, que 14 vezes essa palavra ela aparece diretamente relacionada conosco hoje, com a nossa realidade hoje. E eu não sei, a Sara, se ela pode botar aqui o próximo slide. E eu quero já trazer, dentro do nosso contexto cristão e da nossa realidade, definir que ruiós, como é o filho que reflete a imagem de Deus, dentro do nosso cristianismo. Os ruiós de Deus são aqueles que adoram a Deus como seu Pai e podem repousar e confiar tranquilamente como filho. Os ruiós de Deus são aqueles que no caráter e na vida honram a sua essência, imagem de Deus. Os ruiós de Deus são aqueles que são governados pelo Espírito de Deus. E por último, os ruiós de Deus são aqueles que são respostas para o mundo caído. Eu defini assim, e você pode estar se perguntando agora, por que eu devo ser um ruiós de Deus? Por que eu devo ser um filho que reflete a imagem de Deus? E a resposta na Bíblia é clara. Deus deseja para nós que sejamos um filho que reflete a sua imagem. Esse é o desejo de Deus que a gente vai ver durante esse ponto. Pode passar. Em Gênesis 1, a gente vai responder essas 2 perguntas. Por que eu devo ser um ruiós de Deus e como posso ser um ruiós de Deus? Em Gênesis 1, 26, a Bíblia vai relatar a criação de todo o universo, de todas as coisas que existem na terra, debaixo da terra. E no versículo 26, ele vai relatar a criação do homem. A criação do homem. E Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, e a gente vai ver isso no Gênesis 2, que Deus
ele desce, e a palavra lá é que Deus realmente, ele desce e forma o homem com as suas próprias mãos. É o único relato ali de Deus criando com as próprias mãos a sua criação, é criando o homem. Deus vai lá, do barro da terra, ele forma o homem com as suas próprias mãos e coloca nele a sua imagem conforme a semelhança dele. Que cena linda, Deus formando o ser humano com as suas próprias mãos e colocando nele a imagem do Deus Todo-Poderoso. E a gente estava tendo uma aula lá com a doutora Tereza de Velho Testamento, e a gente estava refletindo sobre esse texto aqui, estudando sobre esse texto. E ela traz uma visão muito interessante, que Deus coloca no homem a sua imagem. E é por isso que em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus vai dizer que o homem não pode fazer imagem de outros deuses. Porque o homem, ele não podia fazer uma imagem do Deus Todo-Poderoso com as suas próprias mãos. Não há nada que o homem faça com as suas próprias mãos que pode refletir o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus já havia feito com as suas próprias mãos, na criação, o que seria a imagem e representação dele. O próprio Deus te fez e te formou a imagem dele, a imagem do Deus invisível. Vou abrir aqui e vou virar. Então Deus cria o homem conforme essa imagem para ser a sua representação na criação. A gente vai ver isso claramente na história de Israel, no Velho Testamento. Deus elege a nação de Israel para ser uma luz dentre as outras nações. O povo de Israel tinha a missão de mostrar para os outros povos quem era o Deus verdadeiro. Refletir e fazer com que aqueles povos olhassem para eles e fossem e desejassem adorar aquele Deus e conhecer aquele Deus. Mas a gente vê que aquele povo falha na sua missão. A gente vê em 1 de Samuel, no capítulo 8, que o povo vira para Samuel e fala: queremos um rei como as outras nações. O povo olha e Deus fala: não é você que eles estão rejeitando, Samuel, mas é a mim. Ele olha para Deus e fala assim: eu não quero ser a sua imagem, eu quero ser a imagem dos outros povos. Eu quero representar e ser como os outros povos e não ser como Deus. Outras duas vezes o apóstolo Paulo vai trazer essa palavra, o Iós, filhos e filhas. Em 2 Coríntios, versículo 6, 18, ele vai falar, trazendo uma citação do próprio Deus: serei vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em Romanos 9, 26 também, o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa citação de Oséias: e no lugar que se lhes disse, Deus falando, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o desejo de Deus, é claro, quando ele diz que ele deseja, redundante, que ele deseja que sejamos filhos que refletem a sua imagem. Em Gálatas 4, versículo 4 até o versículo 7, diz o apóstolo Paulo: enviou Deus a seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar o que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama: Abba, Pai. Assim, não és mais escravo, porém filho, mas se filho, também herdeiro por Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está destacando aqui que essa promessa que eu falei lá de trás, que Paulo está citando aqui em Oséias, essa promessa que aquele povo seria filho de Deus, ela se cumpre na ressurreição de Cristo. É o que Paulo vai falar aqui, que no tempo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho para que pudéssemos também ser filhos. Porque o Espírito que estava no Filho, ele colocou em nós. É por meio da ressurreição de Cristo que nós podemos ser adotados como filhos. Somente por meio da ressurreição de Cristo nós podemos ser adotados como filhos. E as palavras para esse texto são todas ruiós, filhos que refletem a imagem do seu Pai. Sabe por quê? Porque Deus quer que sejamos filhos maduros. Porque um filho imaturo, ele não representa o seu pai. Quantos aqui têm filhos pequenos? Quantos aqui, advogados, deixaria que seu filho de 10 anos representasse você no tribunal
pela causa do seu cliente? Quantos aqui, médicos, deixariam que o seu filho de 8 anos fizesse uma cirurgia no seu lugar? Um filho que é imaturo, um filho, criança, a gente pode dizer assim, ele não pode representar o seu pai. Ele não representa, em termos de responsabilidade. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não representa o seu pai. Por quê? A gente vai ver isso em Gálatas 4:1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Porque esse filho, que ele não amadureceu, ele não entende que ele é dono de tudo. Ele ainda vive como um escravo. E aqui nesse contexto, ser escravo, que Paulo está trazendo, tem tudo a ver com não entender a graça de Deus. Paulo, ele vai estar fazendo uma grande tensão, porque, presta atenção, quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente, por meio do sacrifício de Cristo, a gente aceita isso e a gente é adotado como filho, nasce dentro do nosso coração uma grande tensão, porque é o que Paulo vai trazer na visão de espírito e carne. Ele fala assim, agora há uma grande batalha entre o espírito e a carne dentro de nós. E isso só acontece porque nós fomos adotados como filhos. A gente começa a ter um entendimento dos nossos pecados. A gente começa a ter um entendimento daquilo que a gente é, um ser humano pecador. E aí começa uma grande tensão dentro de nós, durante a nossa caminhada de vida, que existe a carne, que quer cumprir as vontades da carne, fazer o pecado, realizar o pecado, e existe o Espírito Santo, que está nos produzindo uma vida de santidade. E ele está falando assim, vocês querem viver pela lei, mas vocês têm que viver pela graça de Deus. Aqueles homens que tinham muitos judeus que estavam sendo convertidos, então eles achavam que pela lei de Moisés eles podiam ser justificados, mas diante da lei de Deus, quem é justo? Diante da lei de Deus, quem pode se dizer justo? Quem pode se dizer que não é culpado? Quem aqui cumpre todas as letras da lei? Era isso que Paulo estava falando. Se vocês querem viver pela lei, se vocês acham que podem ser justificados pela lei, vocês vão continuar vivendo como escravos. Porque é impossível cumprir o que a lei deseja. A lei tem só um papel: mostrar Cristo. Porque diante dessa lei, a gente olha para cá e fala assim, eu não posso cumpri-la. Eu não consigo. Isso é impossível. Então, tem que haver uma outra solução. Tem que haver uma salvação disso. Ela aponta para Cristo. Diante da lei de Deus, diante do nosso pecado, nós somos culpados. E é isso que a lei mostra. Se você quiser continuar vivendo pela lei, achando que pelas suas boas obras você vai alcançar a sua salvação, você vai continuar vivendo como um escravo. Você vai continuar vivendo numa vida de moralidade. Porque no momento que você errar, quem vai poder te salvar? No momento em que você não cumprir o que a lei prediz, quem vai poder te justificar? Você mesmo, as suas boas obras? Se quebrar somente um mandamento da lei, você já é considerado culpado. E adiante disso, diante do homem culpado, que Cristo vem para ser a salvação dos homens diante da justa lei de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem entende a graça de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, pode deixar para trás todo o seu passado. Romanos 8:1 vai dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se diante da lei eu era culpado e eu tinha a sentença que era eu estar pregado naquela cruz e ter a morte eterna, não há mais condenação, porque Cristo morreu por mim.
Não é que eu não sou mais culpado, eu sou culpado. Mas a condenação, a pena, eu não pago, porque Cristo pagou por mim. E aí, eu posso dizer, eu sou uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas se passaram. O que passou, passou, ficou para trás. Liberta do peso disso. Liberta do peso da lei. Vive pela graça de Deus. E para a segunda pergunta: como posso ser um filho que reflete a imagem de Deus? E eu já disse, nós somos filhos que refletem a imagem de Deus, quando nós somos discípulos do Ruiós primogênito. Quando nós somos discípulos do filho maduro primogênito. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos, ruiós, de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí em Romanos 8:29 ele vai dizer, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Por meio da fé em Cristo Jesus, como eu disse, quando eu aceito esse sacrifício que Ele fez por mim, porque eu entendo que diante da lei eu sou culpado e que eu necessito de um Salvador. Por meio disso, eu me torno filho, eu sou adotado por Deus e agora eu começo uma caminhada de santidade. Eu começo uma caminhada de me conhecer, como o Luan falou aqui no culto, e de conhecer mais a esse Deus. Por quê? Porque Deus predestinou que o Ruiós primogênito, Cristo Jesus, ele fosse o primeiro entre muitos irmãos que refletem a imagem do Pai. Com Jesus, nós aprendemos a ser um filho maduro de Deus. Nós aprendemos a como lidar, a como se portar, a como falar, a como pensar. Somente quando a gente se debruça em Jesus, quando a gente tem tempo de oração, quando a gente tem tempo de Bíblia, quando a gente tem tempo de palavra. Aqui nos cultos a gente viu que aquele texto sobre aquela igreja não poder receber o alimento sólido e receber o leite. E o pastor Douglas ele traz uma visão muito interessante sobre esse alimento sólido. O alimento sólido não é a profundidade da palavra. Não é se eu vou vir aqui no púlpito e vou te entregar uma palavra profunda ou uma palavra simples. Mas o alimento sólido é aquele que eu mesmo, no meu quarto, abro a minha Bíblia e começo a estudar e deixar Deus falar no meu coração. Esse é o alimento sólido. Não é um alimento que eu trago para você, porque o que eu trago para você foi o que Deus já botou no meu coração e eu já mastiguei. Por mais que seja profundo ou por mais que seja simples, esse alimento ele já é processado, ele já é mastigado. Então, para sermos um filho que reflete a imagem do nosso Pai, nós devemos nos debruçar em tempo de qualidade com Deus, em tempo de oração, em tempo de leitura, em tempo de reflexão. E o que diferencia então um ruiós de Deus? Pode passar. E o primeiro ponto é que os ruiós de Deus são guiados por Deus. Romanos 8,14 vai falar, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, como eu falei, começa um processo de santidade. Porque dentro do processo de santidade, ele requer obediência. E maturidade tem tudo a ver com obediência. Não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de fé, mas tem a ver com obediência. Porque você pode estar aqui nessa igreja há 30, 40 anos, mas não obedecer aquilo que Deus desejou para você. E aí você continua um filho imaturo. Você continua um filho que não cresce. Um filho que não gera nada. Mas se você começa a obedecer, você começa a amadurecer. Porque Romanos 8, 5-14 vai falar: quem vive segundo a carne, como disse o texto que falou, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, irmão, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês fizerem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Começa um processo, uma tensão entre a minha carne e o meu espírito. Começa o pecado que está no meu corpo a querer realizar as obras da carne. E começa o Espírito de Deus a falar no meu coração que eu tenho que realizar as coisas de Deus, que eu tenho que ser santo como Deus é santo. E aí começa um processo de mortificação da carne. E o pastor Israel, ele escreveu Pastoreados por Paulo, ele traz essa visão de mortificação da carne, uma visão muito interessante, que mortificar a carne não é um ascetismo de negação de desejo. Os desejos, eles vêm ao nosso coração. Quem acha que só porque é convertido não vai pensar mais em coisas pecaminosas, em coisas que a carne deseja, está se enganando. Porque a gente ainda não foi salvo da presença do pecado. Então, negar esse desejo é viver numa moralidade, achar que a gente é perfeito. Não, eu não desejo isso. Não, deseja. Mas o mortificar da carne, quando a gente está no Espírito de Deus, a gente deseja não desejar. A gente quer buscar a santidade. Porque o desejo vem, mas eu escolho deixá-lo de lado. E pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo, nós podemos negar esse desejo. Porque é o Espírito Santo que nos empodera para nos libertar dos nossos pecados. É somente o Espírito Santo. É por isso que quando você pode chegar aí fora e ver pessoas viciadas, a gente foi na Cristolândia, a gente viu na rua, pessoas em situação deplorável, pessoas que não conseguem sair daquela vida, não conseguem se libertar, elas querem, mas não conseguem. Porque o pecado faz isso com a gente, ele nos escraviza. O pecado deixa a gente preso numa realidade, e somente o Espírito Santo, somente Jesus e o sacrifício dele pode nos tirar dessa realidade. E a pergunta é, se todos que são filhos de Deus são guiados por Deus, quem tem guiado as suas decisões? Quando você está no trabalho, quem tem guiado as suas decisões? Quando você vai escolher um curso, quem tem guiado as suas decisões? É o Espírito de Deus ou é a carne? A Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne são inimigos de Deus, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Que a gente possa não apagar o Espírito Santo, como dizem lá em Tessalonicenses 5. Que a gente possa deixar o Espírito Santo crescer no nosso coração. Isso acontece com leitura, oração, tempo de qualidade com Deus, tempo de relacionamento com Deus. É somente assim que a gente vai deixar o Espírito Santo crescer e a gente vai começar a viver pelo Espírito Santo de Deus. E segundo ponto, penúltimo ponto, os juiz de Deus são aqueles que participam dos sofrimentos de Deus e dos sofrimentos com Deus. E aí é um grande enigma da vida, né? Por que a gente sofre? Por que há tanto sofrimento nesse mundo? Por que a gente tem que passar por certas situações? E é o grande X da questão. São as coisas que talvez a gente nunca entenda, não é verdade? Mas eu quero te falar de sofrimentos específicos na Bíblia. Se quiser, pode passar aqui se tiver o slide. E eu separei em 2 tipos de sofrimentos. Sofrimentos, vamos dizer, bons. O primeiro sofrimento são sofrimentos internos, que nos transicionam para uma maturidade. Embora sendo filho, Hebreus 5, 8, 9 vai dizer, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Existem sofrimentos que nos transicionam para uma maturidade. São os sofrimentos que vêm de Deus, porque Deus não faz nada em nós que gere morte, Ele faz em nós o que gera vida.
Eu lembro com meu pai que eu quebrei o braço lá, andando de skate, lá na Tatuíque. E quando eu quebrei o braço, eu estava morrendo de dor e tal, e a gente foi para o hospital. E chegou lá no hospital, o médico falou, eu vou ter que puxar o braço para botar o braço no lugar. Aí eu falei, não. Eu fiquei desesperado. Eu falei, não, posso viver com essa dor aqui, eu posso viver com o braço assim, tá tranquilo, depois ele calcifica aqui, vai ficar tudo certo. Eu não entendia que aquele sofrimento dele puxar o meu braço ali naquele momento, era para me curar. Às vezes, Deus tem tocado nas suas feridas para te curar, e isso gera sofrimento, e você tem fugido disso. Só que Cristo aprendeu por meio daquilo que sofreu. Ele foi aperfeiçoado nisso. O pastor Israel falou isso aqui, esse versículo, que diz que é para a disciplina que perseverais, porque que filho o pai não corrige? Deus dizendo lá em Hebreus, que filho o pai não corrige? Se Deus não te corrige, é porque você não tem parte com Ele, é o que Hebreus vai dizer. Mas se Deus te corrige, se alegra, porque Deus se importa com você. E Ele quer trazer às vezes sofrimentos porque é sofrimento para a gente, mas na verdade é uma felicidade, que vai nos gerar uma maturidade. Às vezes Ele vai tocar numa ferida que a gente não se curou, mas às vezes Ele também vai tocar naquilo que parece importante para nós, que tem tomado o lugar dele. Vai tocar num ego, vai tocar num emprego, algo assim, porque Ele quer te transicionar para uma maturidade. Não fuja dos sofrimentos que vêm de Deus, para nos transicionar para uma maturidade. E os segundos sofrimentos são os sofrimentos que a gente sofre com Deus. Ali que diz Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem sofrimentos que a gente vai participar com Deus. Sofrimentos quais esse? Com o mundo caído. Deus olha esse mundo e Ele sofre com esse mundo caído. Porque esse não é o plano original dele. Deus na criação fez um mundo perfeito. Tudo começou a desandar do plano original. E Deus não está apático a isso. A gente vai ver na história de Israel, lá no Velho Testamento, até o Novo Testamento, que Deus sempre está entrando na história da humanidade para buscar restaurar esse relacionamento. A gente vê isso quando Deus manda construir a tenda do encontro no deserto. A gente vê isso no templo de Salomão. E a gente vê isso se cumprindo, como eu falei, em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, Deus restaurou todas as coisas. É o que o autor de Efésios, se não me engano, vai lembrar. Ele restaurou todas as coisas. Só que Ele olha ainda para esse mundo caído e sofre. A gente vê Jesus, quando olha para Jerusalém, Ele chora, porque Ele não podia realizar o que Ele queria para aquele povo. Deus vai dizer em Hebreus também, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque não há nada que Ele não possa se compadecer. Se há alguma dor que você está passando, Deus já passou. Deus levou na cruz. Deus, Ele sentiu na cruz todas as dores. As pessoas perguntam, onde é que está Deus? Quando as pessoas estão passando fome. Onde é que está Deus quando uma criança é abusada dentro de casa? Onde é que está Deus quando um homem está na rua com as drogas? E Deus está na cruz pendurado, falando, eu já morri, eu já tive misericórdia dessa gente. Quando é que os meus filhos vão se levantar e ter misericórdia deles também? Quando é que os meus filhos maduros, aqueles que me representam, vão se levantar e ser a resposta para essa geração? É o nosso terceiro ponto. Os filhos maduros de Deus. Último ponto, são a resposta para um mundo caído. Pode passar. Romanos 8,19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, dos ruiós de Deus. Existe um mundo caído que espera que os filhos de Deus se levantem e denunciem as más obras. Quando Jesus vem, Ele denuncia as más obras do mundo, as más obras do pecado.
E é por isso que o mundo o odeia, é o que ele vai falar em João 15. O mundo me odiou e vai odiar os meus discípulos também. Que o Senhor possa guardá-los. Deus está esperando que os filhos maduros dele se levantem para essa natureza. Em Mateus 13:38, vai dizer que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Quando Jesus também está falando das bem-aventuranças, ele vai falar: bem-aventurados os pacificadores, porque sejam chamados filhos de Deus. E aí ele vai falar mais para frente: amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. E as palavras filhos aí são ruiós. Os ruiós de Deus, eles conseguem olhar para alguém que o injustiçou, para um seu inimigo, e orar por ele. É somente através de Cristo. E a natureza aguarda isso. Aguarda que a bondade dos filhos, o amor de Deus, fluam pela sua vida. Existem, no Brasil hoje, 86% da população se diz cristã. 30% cristãos protestantes. Por que o Brasil é conhecido como o país da zona, é o país do jeitinho brasileiro? Porque esse 86% dessa população se diz cristã, se diz que olham para a vida de Jesus e seguem aquilo. Por que os números, eles continuam cada vez piores? Números de assalto, latrocínio, abusos infantis. Por que os números permanecem piores? Cadê os filhos de Deus se levantando? Quando a gente vê o avivamento da Coreia do Sul, e aquele povo virou e se derramou diante de Deus, o país também mudou. Os índices de assassinato caíram, todos os índices negativos começaram a cair. Por quê? Porque se alguém se converte e é traficante, vai deixar de ser traficante. Se alguém se converte e roubava, vai deixar de roubar. Se alguém se converte e antes xingava os outros, vai deixar de xingar. Isso caminha junto. Os filhos de Deus têm que se levantar para uma natureza caída. Eles têm que ser a resposta para essa geração. Se há pessoas em situação de rua, os filhos de Deus têm que ser a resposta para isso. Se há jovens que estão sendo escravizados pelas drogas, pelas bebidas, os filhos de Deus têm que ser uma resposta. Se as meninas e meninos estão sendo abusados do abuso infantil, os filhos têm que ser a resposta. Se há órfãos ainda na rua, os filhos têm que ser a resposta. A pergunta de Deus é: quando que os meus filhos vão se levantar para ser uma resposta? Quando você vai se levantar para ser uma resposta dentro da sua realidade, dentro daquilo que Deus chamou você para fazer? O pastor Roberto falou dos sonhos. Talvez você não seja jovem, não importa, os sonhos de Deus, eles são enquanto você estiver aqui nessa terra. Eles podem se realizar. Eu não sei para o que Deus tem te chamado, mas eu digo, tome isso para você. Não viva uma vida frustrada. Não chegue no céu. A gente trouxe algumas vezes para finalizar essa reflexão, que eu imagino quando a gente chegar no céu, Deus vai mostrar assim: olha todas essas coisas que eu tinha para você. Olha quantas coisas você tinha que viver. E você olhar e ver que não viveu nada daquilo que Deus tinha para você, das bênçãos que Ele tinha para a gente. Quem vai ser você quando chegar diante do Deus, do tribunal de Cristo, Ele mostrar aquilo que você poderia e deveria ter feito? Você vai ser o servo fiel, o filho maduro, que vai falar: Deus, sim, eu consegui. Claro, pela sua obra. Porque os filhos de Deus maduros, eles entendem que são resposta e não problema. Um filho maturo, ele traz problema. Um filho maduro, ele traz resposta. Né? Um filho pequeno, ele vem: pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O filho maduro não: pai, o que eu posso te ajudar? Pai, o que eu posso oferecer para o Senhor? O pior lugar é um lugar
de filhos que não entendem a maturidade, de filhos grandes que não crescem, sabe? Filhos grandes que não crescem. Porque eles chegam no lugar e falam, ai, está faltando isso, ai, está faltando aquilo, eu tinha que ter o melhor lugar, eu tinha que ser dessa forma, olha o fulano de tal, ele está agindo assim, o fulano de tal está com roupa tal. Não. A gente não é cobrador, a gente é devedor. A gente deve para esse mundo, porque o amor de Cristo é tão grande, Ele nos limpou de todos os pecados, de tanta coisa, a gente deve para Deus, velho. E por quê? Como eu falei em Gênesis 1:26, nós fomos criados à imagem de Deus. O irmão que está do seu lado, olha para o irmão que está do seu lado, ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Isso revoluciona, porque quando você olha para o irmão que está do seu lado, você enxerga Deus. Quando você olha para o morador de rua, é Deus que está ali. Não é isso que Mateus 25 vai falar? Pois quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, fui forasteiro, me deste hospedagem. Era eu que estava ali, era Jesus. Que isso mude a sua relação. Na sua casa, quando você olhar para sua esposa, pensa que ela é Jesus, velho. Quando você olhar para o seu filho, é o Jesus ali, pequenininho, como é que você vai criá-lo? Quando você olhar para o seu pai, é o Jesus que está ali. Isso revoluciona. E para fechar, eu quero contar 2 histórias de filhos maduros de Deus. Uma é Ellen Roosevelt, uma missionária inglesa, na década de 80, se eu não me engano. Ela, com 20 e poucos anos, já tinha mestrado em medicina pela faculdade de Cambridge, e ela decide ir para o Congo, o país em guerra civil, e ela decide ir para lá, fazer a missão de Cristo. E ela chega naquele lugar, guerra civil, estado de miséria, e ela começa a treinar as mulheres ali para serem enfermeiras. E ela treina centenas de mulheres para serem enfermeiras. Ela vira para a igreja dá uma oferta, ela consegue construir um hospital com 100 leitos. E aí, no meio daquele caos, ela é sequestrada. Ela é levada pelos rebeldes. Ela é torturada. Eles quebram todos os ossos dela. Ela é abusada sexualmente. Durante dias ela fala, eu achei que o Senhor tinha me abandonado. E no dia que ela fala isso, ela relata que no dia seguinte ela falou, mas eu senti uma paz de Deus. Que Ele dizia, não são os seus sofrimentos, são os meus sofrimentos. Eu que estou sofrendo. E ela, pela graça de Deus, é resgatada e é voltada para a Inglaterra. Ela fica 1 ano para se curar de todas as coisas, traumas psicológicos, físicos. Sabe o que ela faz depois de 1 ano? Quero voltar. Porque Deus não cumpriu ainda o que Ele tinha para fazer lá no Congo. E o pessoal fala, não vai voltar de jeito nenhum, se não deixar pela agência missionária, se não me deixar ir, eu vou me desvincular e eu vou sozinho, porque eu sei o que Deus tem para mim. E ela volta, ela consegue uma outra oferta da igreja, constrói um hospital de 250 leitos. Quantos aqui teriam essa coragem de ser filhos maduros? De ser abusado, sequestrado, torturado e voltar para aquele lugar e amar aquele povo? Só por Jesus, gente. Só por Jesus. E a última história. Existia um homem chamado George Miller. Ele era inglês também, se eu não me engano. E, resumindo, quando ele era mais velho, ele vai para a Inglaterra. Inglaterra, um momento de crise. Vários órfãos na rua, muitos órfãos. Ele olha para aquilo e ele começa a se compadecer, ele começa a olhar e ele lê lá na Bíblia, nos Salmos, Deus é o pai dos órfãos. E aquilo entrou de uma maneira no coração dele, ele começa a fazer um trabalho com a esposa dele, começa a pegar aqueles órfãos, começa a alimentar. E vai crescendo o orfanato dele, resumindo bem, vai crescendo, ele vai abrindo 1, 2, 3, 4 orfanatos, somente na base da oração. Ele fez um voto com Deus, ele falou, eu não vou pedir nada para ninguém, eu vou orar e o Senhor vai prover. E ele viveu assim durante anos e anos. Ele olhou para os órfãos e enxergou ali uma realidade que ele podia e se sentia chamado para mudar. Ele constrói um dos maiores orfanatos, de cerca de 2 milhões, se não me engano, de jovens e órfãos passaram por ali durante todo esse tempo. Então, um grande filho de Deus que olhou para uma realidade e sentiu que ele podia ser resposta para aquela necessidade. Quero orar com você. Feche os seus olhos.
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por poder ministrar essa palavra também, Senhor, porque eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que a minha pena era morrer naquela cruz, Senhor. E pela Sua graça, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor nos chama a participar da Sua obra nesse mundo, Pai. Eu oro pelos meus irmãos aqui, Pai, que o Senhor tem tocado no coração dele, eu não sei quais obras o Senhor quer realizar através da vida deles, Pai. Mas eu oro para que o Seu Espírito Santo empodere eles para mudar a realidade que o Senhor tem chamado eles. Eu oro para que eles sejam resposta para uma natureza caída, para um mundo caído. Eu oro para que eles sejam filhos maduros que refletem a imagem de Deus. Eu oro para que quando perguntarem onde está Deus, eles se levantem falando: eu estou aqui, como diz o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque eu sou a imagem daquele Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós não merecemos isso. Diante da Sua lei, nós somos culpados, Pai. Não há nada que nos justifique, e o Senhor escolheu descer e morrer por nós, um sofrimento que o Senhor não devia ter passado. Não precisava, melhor dizendo, não precisava ter passado por isso. Mas como o Senhor é um Deus de amor, o Senhor passou e nos deu a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Que essa igreja Batista Cruçá seja uma igreja como tem sido relevante na Tijuca, no Brasil e no mundo, Pai. Que daqui saiam muitos missionários, que daqui saiam pessoas maduras, que mudem realidades para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.